Nós vamos, irmãos, dar continuidade. Eu tenho falado sobre o Salmo 43 e nós vamos dar continuidade à nossa série. Abra comigo a sua Bíblia na página Salmo de número 43, dando continuidade ao que nós temos chamado de um lamento que produz esperança. Eu vou fazer uma exposição em todos os livros do segundo livro dos Salmos, que começou no Salmo 42. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 43, hoje. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos, por natureza, ó Deus, capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa também nos trazer o entendimento. É isso que oramos, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, prepare o nosso coração, para que a Tua palavra encontre guarida dentro da nossa vida. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo que continua a perspectiva de alguém aguardando. Esperar não é algo que o ser humano consegue fazer por muito tempo. Eu assisti recentemente no Bom Dia São Paulo, o que já deve ser recorrente, vocês já devem ter visto isso. Mas nessa última vez, uma mãe com uma criança esperou por 5 horas no posto de atendimento e ainda não havia sido atendido. O menino estava com febre, deitado naqueles bancos, né, de metal, por 5 horas aguardando um atendimento. E nada. E aparentemente, segundo o relato da mulher, da mãe, o que levou-a a uma crise de fúria foi a percepção de que enquanto ela esperava, nada estava acontecendo. E isso, obviamente, gerou uma fúria. Ela foi até a recepção, quebrou o monitor, arrancou os fios que estavam conectados no computador e fez um estrago, exatamente com uma maneira de expressar a fúria que o ser humano é capaz de atingir quando ele é forçado a esperar por um tempo que ele julga que já passou. Não tem como mais dar explicação, não é possível. Não tem mais ninguém entrando, não tem mais ninguém saindo do ambulatório, do consultório. Então não é possível que o meu filho não vai ser chamado. O salmo que nós lemos, irmãos, é uma continuação da situação que vimos na última mensagem, do salmista aguardando a resposta de Deus que não vinha e que ainda não veio. E esperar não é só por um atendimento no posto de saúde, esperar por Deus agir também pode ser uma coisa agonizante, uma coisa enfurecedora para algumas pessoas. Em nossa última mensagem, nós chegamos à conclusão de que, às vezes, Deus nos deixa esperar, porque a simples espera acaba mexendo com quem nós somos. Ou seja, a espera tem o objetivo de moldar-nos de alguma maneira.
mas isso não alivia-nos do sacrilégio, da dificuldade que é esperar alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era criança, eu geralmente, como eu vejo muitas crianças fazendo hoje em dia, os pais estão conversando e os filhos estão puxando, querendo falar alguma coisa, interrompendo a conversa, puxando a roupa. E eu lembro que a minha mãe voltava, olhava nos meus olhos e dizia: espera. Na minha cabeça, de uma criança de 5 anos, o que eu entendia era: vá, faça o que você quer fazer e me deixe em paz. Mas depois de algum tempo eu via que a mensagem que eu havia entendido era outra. Não era isso que minha mãe queria dizer. As consequências viriam depois. Meus irmãos, esperar por Deus não é uma coisa fácil, mesmo porque nós, à semelhança daquela mulher que estava aguardando no ambulatório, no posto de saúde, nós nem sempre sabemos o que Deus está fazendo. E Ele, às vezes, não nos fala o que Ele está fazendo. E aí, a espera pode ser mais agoniante. Por isso, esse salmo que nós estamos lidando com ele hoje é uma continuação do Salmo 42. Se por nenhuma outra razão, vocês observaram aí no versículo 5, olha só na sua Bíblia, o versículo 5 do Salmo 43, ele é o mesmo que acontece no último versículo do Salmo 42, que é o refrão: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então veja, esse tipo de conclusão apareceu no Salmo 42 e apareceu também no 43. Então qual é a primeira impressão que você tem? É de que o autor de um é o mesmo autor de outro. Seja lá quem foi o autor, o texto não fala, mas as semelhanças apontam indubitavelmente para alguma conexão. E a primeira delas é que o autor de um deve ter sido o autor de outro. Mas mais importante do que isso é o exercício espiritual que o autor do Salmo 42 estava fazendo, é o mesmo que aparece no 43. Ou seja, ele está conversando com a sua alma, tentando acalmá-la, tentando desafiá-la a esperar em Deus um pouquinho mais. Então, essa é a semelhança, mas também tem diferenças, irmãos. O Salmo 43, ele é diferente do 42, porque no 42 ele descreve uma alma que tem sede de Deus e uma alma que já estava abatida. No Salmo 43, que é o salmo de hoje, essa alma já deixou de ser sedenta e abatida e agora ela já está angustiada, ela já está com sede de justiça, não mais apenas abatida e sedenta por Deus. Essa é a diferença. Ou seja, esse salmista aqui se assemelha àquela mãe aguardando no posto de saúde por 5 horas. Nada aconteceu, Deus não fez nada, Deus não falou nada, não há nenhum vestígio de que tem alguma coisa acontecendo que pelo menos me dê a percepção de que enquanto eu aguardo, Deus está fazendo alguma coisa. Não há nenhuma evidência disso. Portanto, naquilo que nós vemos aqui, aquilo que era inicialmente apenas um pedido do salmista, agora a coisa ficou mais grave, porque ele não apenas quer, ele apresenta como uma causa que ele apresenta diante de Deus. Vocês viram aí como começou o Salmo 43? Não é uma oração, não é uma súplica, não é uma confissão, ele faz-me justiça, ó Deus. Ele quer justiça. Não, é diferente. É diferente de alguém pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, ele quer justiça. Por que uma pessoa pede justiça numa situação como essa? Semelhante à mãe lá no posto de saúde. Chega um momento que não é uma questão mais de esperar, eu quero justiça. Não é possível que uma pessoa que preencheu o formulário, que pegou a ficha para o atendimento, espera por 5 horas. E não há muito vestígio de que tenha muito movimento ali naquele posto de saúde. Então, não há uma explicação por que esperar por 5 horas. E é isso que leva as pessoas a mudarem o espírito com o qual eles esperam, seja no atendimento no posto de saúde, ou seja Deus agir seja lá o que Ele vai fazer. Portanto,
Essa é uma mudança bastante drástica aqui no Salmo 43. O salmista já está zangado de esperar. Ele já cansou de esperar, ele agora muda o tom e ele agora quer justiça. Mas se você for observar, o que exatamente ele quer? Qual é a causa dele? O que ele está pedindo? Veja na sua Bíblia aí, nos versículos 3 e 4 desse Salmo 43, aí tem o resumo do que ele quer. Basicamente, olha só o que ele quer. Ele quer que Deus, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Gente, é difícil para Deus fazer isso? Não tem nada de complicado aqui, tem? Aparentemente não. Deixa o homem ir para o santuário, qual o problema? Poxa vida, Deus, mas é um pedido simples. Ele não está pedindo para ninguém ressuscitar, ele não está pedindo para a terra abrir, ele não está pedindo para o sol parar, está pedindo que ele quer ir para a igreja. Qual o problema? O problema, irmãos, é que o templo não existe mais, foi derrubado. Jerusalém não existe mais, ela foi destruída. E esse salmista, ele está agora numa terra estranha, exilado. Então não é só uma questão de eu quero ir. É uma questão que ele não pode sair de onde ele está. Então o seu pedido é um pedido que envolve uma intervenção mais séria da parte de Deus. Porque se ele pudesse sair e ir para Jerusalém, ele não estaria gastando tempo pedindo aqui. Ele já teria ido embora há muito tempo. Portanto, já que nada disso aconteceu, ele começa agora a partir para a justiça. Ele quer justiça. E olha, irmãos, o salmista não é o único que ficou irado com Deus demorando para agir. Vocês se lembram de Jó? Jó foi alguém que, depois de esperar tanto por aquilo que Deus estava para fazer e nunca fazia, ele perdeu a paciência. E, por exemplo, no capítulo 10 de Jó, olha só o que ele diz, palavras de Jó: eu estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Então veja, nesse ponto, Jó não tem mais aquela paciência de dizer Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, ele já cansou disso. Semelhantemente, eu e você, às vezes, nos encontraremos cansados de esperar. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Como é que nós criamos uma perspectiva diferente para esperar Deus agir? O Salmo 43 é o limite. O salmista já está irado, mas ele tem aqui uma causa que ele apresenta a Deus. Ele quer que Deus julgue a sua causa. Então, a pergunta que eu queria fazer hoje é essa: qual é a causa que o salmista apresenta a Deus? Quais são os elementos dessa causa, dessa ação que ele está movendo contra Deus? O que ele quer exatamente? Duas coisas, e são as coisas que eu queria focar nesta noite. A primeira coisa que ele quer está aí no versículo 1, nós acabamos até lendo isso, mas ele quer que o Senhor livre-o dessa gente fraudulenta e injusta. Esse é o primeiro pedido dele. Ele quer que Deus, em alguma maneira, de alguma medida, faça-o sair daquele meio em que ele está. Nós vimos já que a libertação, a saída dele não é uma coisa simples. Como eu disse, não é simplesmente aqui, abre a porta, vai embora. Você quer ir? Então pode ir. Não é simples assim. Para ele sair de onde ele estava, ele precisaria pedir permissão, ele precisaria ser liberto do cativeiro onde ele estava. Vocês viram aí, se você estiver com uma caneta e puder e quiser, essa palavra livra-me. Vocês viram essa expressão livra-me aí no Salmo? Versículo 2, onde ele diz, no versículo 1 ainda, né? Versículo 1, livra-me dessa gente fraudulenta. Essa expressão livra-me, nós usamos ela no português às vezes para formular a expressão Deus me livre.
E às vezes a gente fala, né? Deus me livre, e aí a gente completa alguma coisa. Deus me livre de tal coisa ou tal coisa. Quando a gente usa essa expressão, Deus me livre de, muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo para Deus nos livrar, ainda não estamos vivendo naquilo. Às vezes você passa e vê alguém fazendo alguma coisa e fala, Deus me livre de um dia fazer o que essa pessoa está fazendo, ou Deus me livre de estar numa situação como aquela pessoa está. Então, essa expressão, Deus me livre, passa a ideia de que essa libertação, ou essa expressão livre, é algo ainda preparatório, é uma coisa que é ainda uma perspectiva de algo que não aconteceu, é preventivo. Não é isso que a expressão livra-me significa no Antigo Testamento, especialmente nesses textos aqui. A liberdade aqui, irmãos, tem mais a ver com algo que envolve uma ação quase que de resgate. Veja, por exemplo, esse texto no Salmo. Está Joaquim, mas isso é Salmo 71, versículo 2, diz, olha, resgata-me, embora esteja a palavra resgate, mas o termo hebraico é o mesmo que aparece lá no Salmos 43. Esse aqui é o Salmo 71, versículo 2, resgata-me e inclina-me os ouvidos e salva-me. Então veja, a ideia de resgate, ela é bem mais dramática do que simplesmente o famoso Deus me livre. Então o que o salmista está pedindo aqui, não é apenas que o Senhor, Deus me livre de ficar longe do templo. Não, ele está pedindo para ser resgatado, para ser liberto, né, desse cativeiro no qual ele vive. E basicamente o que ele está mostrando e está falando aqui é o pedido, como eu disse, para ver a oportunidade de sair daquele contexto. E a pergunta que ele faz e a justificativa que ele dá para querer sair, vocês viram aí? É porque ele sabe que Deus é a sua fortaleza. E ele acrescenta ainda duas perguntas, porque ele se sente rejeitado. E também ele não entende a necessidade de ficar andando, lamentando sob a opressão dos inimigos. Eu acho que essa não é, o salmista pensa, essa não é a minha jornada nessa vida. Deus não me deu vida, Deus não me colocou nesse mundo para andar sofrendo, lamentando por causa daquilo que os inimigos me causam. Não deve ser essa a minha vida. Alguma coisa está errada. De volta a pobre da mulher no posto de saúde. Chega um ponto que cria uma agonia. Não é possível que eu estou aqui esperando há 5 horas. Não é possível que isso faz parte daquilo que eu tenho que passar. O salmista tem uma preocupação semelhante. Ele não vê Deus agir, ele não vê nada acontecer. E ele pergunta, ele diz, eu me sinto rejeitado. Por que me rejeitas? Porque eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Nós vimos na semana passada, ou na última mensagem, que a maneira como os inimigos oprimiam esse salmista é quando eles perguntavam, o teu Deus, onde está? E nós vimos que essa pergunta ela é particularmente irônica e causa uma dor, porque eles perguntavam isso na situação em que o salmista se encontrava. Seria como se você passasse na porta de uma cadeia onde as pessoas que estivessem presas fossem cristãos e você fosse o guarda de plantão. E enquanto você caminhava ali naquela ala cheia de prisioneiros cristãos, em todas as celas, você passava para cada um dizendo, e aí, onde está o seu Deus? E você? Cadê o seu Deus que não deixou ser preso aqui? E você? Então você ia falando e perguntando em cada uma das celas, até você sair do corredor onde estavam aquelas pessoas presas. Então, era uma pergunta que gerava realmente um incômodo e gerava uma agonia. Semelhantemente, voltamos à mulher no posto de saúde. Imagina se alguém chega, imagina se um médico sai ali no corredor e pergunta para a mulher, você já foi atendida? Ah, se eu fosse você, eu faria alguma coisa.
Tá vendo aquele computador ali? Eu pegava essa cadeira aqui, descia na cabeça daquele atendente ali, quebrava aquele computador. Eu não esperaria. Observa como que a pergunta, ela é uma pergunta que acaba gerando mais ódio na pessoa que espera. Então dizer, e aí, onde é que está o seu Deus agora? Especialmente porque o salmista não tinha resposta para isso. Ele não sabia onde é que estava Deus. Ele esperava que Deus estivesse por ali para ajudá-lo, mas aparentemente ele não estava. Ele estava, mas na visão do salmista, isso ainda não havia manifestado. Então, essa era o primeiro item da causa dele. Ele queria que Deus o libertasse. Ele queria que Deus, de alguma maneira, tirasse-o daquela situação, para que ele pudesse ir de volta para Jerusalém, pudesse adorar o Senhor no templo. Então, essa é a primeira coisa que ele pede. Segunda coisa da sua causa tem a ver com esse pedido estranho que ele faz: envia a tua luz e a tua verdade. Interessante isso, né? No versículo 3, ele pede: envia a tua luz e a tua verdade para que elas me guiem. Muito estranho esse pedido, não é uma coisa comum, especialmente esses dois substantivos juntos. Pelo menos duas perguntas nós temos que responder aqui. Primeiro, qual que é o significado de luz e verdade? Não deve ser o significado comum que a gente conhece. Porque luz e verdade, como sendo aparentemente aqui os guias que levaram ele de volta para Jerusalém, então aparentemente deve ter outro significado. E outra coisa, por que ele pede isso? Vamos começar então pelo significado desses termos. Luz, meus irmãos, no livro dos Salmos, está associado com o rosto de Deus. Olha só esses textos que eu vou lhes mostrar, e observa o significado de luz associado com a face de Deus e a presença de Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 4, versículo 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Vendo aí? Um outro salmo, o Salmo 44, versículo 4. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste dele. Observe a associação aí de luz junto com o rosto. Mais ainda, o Salmo 89, bem-aventurados o povo que conhece os gritos de alegria e anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Observe então que luz, no livro dos Salmos, não é simplesmente a luz que você vê quando você está já chegando na porta do céu. Não tem nada a ver com isso. A luz, geralmente, é uma maneira de nos fazer lembrar da face de Deus. Então, nesses textos que eu lhes mostrei, a luz era algo que lembrava-os da presença e da face de Deus. Muitas pessoas, vocês devem se lembrar, Moisés, quando esteve diante de Deus, uma ocasião, quando ainda recebia as instruções sobre o tabernáculo, quando Moisés desceu do monte, depois de ter passado 40 dias e 40 noites face a face com o Senhor, a Bíblia diz que a sua face reluzia. É como se estivesse saindo raios de luzes do rosto de Moisés. Portanto, essa imagem, ela é preservada na linguagem dos Salmos. Portanto, pedir para que a luz de Deus fosse enviada, o salmista está se lembrando dessa imagem. Ele quer que a presença de Deus venha. Agora, qual é o significado de verdade? Ele pediu luz e verdade. E verdade? O que é que significa verdade? Bom, verdade é verdade. Não é assim não, porque o texto, vocês viram aí a maneira como ele pede, ele chama de a tua luz e a tua verdade. Então parece que é algo, não apenas um conceito, parece que é quase que alguém que vai ser enviado. O conceito de verdade, o uso que os salmistas fazem desse termo,
por incrível que pareça, também está associado com um modo como Deus castiga as pessoas. Exatamente. Olha só esse texto do Salmo 57. Veja como que eles usam o sentido de verdade. Veja só. Dos céus ele envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua verdade. A palavra verdade e fidelidade em hebraico, ela é a mesma. Vai depender só do momento em que ela está sendo usada. Então, algumas Bíblias vão colocar a expressão fidelidade, outras colocam a expressão verdade. É a mesma coisa. Então, vocês estão vendo aí, o envio da verdade parece que causa alguma coisa. Às vezes, irmãos, eu penso sobre isso. A chegada da verdade, ainda que ela doa, ela põe fim na nossa agonia de espera. Se você falasse para aquela mãe esperando por 5 horas no posto de saúde, minha senhora, pode ir embora, que o médico que a senhora estava esperando aqui há pelo menos umas 4 horas, ele já foi embora há muito tempo. Uma hora dessa ele está em casa. Eu ainda quebraria o computador, mas pelo menos eu ia embora tranquilo. Cessa a agonia de esperar, porque a verdade chegou. A verdade põe fim à agonia de espera. Ainda suscita ira, mas pelo menos você para de esperar aquilo, porque a verdade ela põe fim. Então, nesse sentido, quando o salmista pede que a verdade de Deus venha libertá-lo daquela situação, é algo assim. Veja um outro exemplo no Salmo agora 54, no versículo 7. Olha só. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua verdade ou fidelidade, acaba com eles. Como é que o salmista acha que com a verdade ele vai acabar com os inimigos? Então, certamente, verdade aqui tem algum significado que vai além de simplesmente um conceito, uma definição correta. Não é isso. A verdade de Deus, ela tem, irmãos, a capacidade de fazer-nos libertos de uma situação. Que tipo de punição você acha que uma verdade trará? Como eu vos disse, às vezes a verdade ela dói, mas ela nos liberta da agonia de esperar. Especialmente se você passa por momentos de difamação. Quando a verdade chega, você sente o doce gosto da revanche, porque a verdade chegou e esclareceu. Agora, irmãos, não nos esqueçamos do motivo que ele quer essas duas coisas, a verdade e a luz. Não se esqueçam, ele está querendo isso para guiá-lo até a cidade de Jerusalém, até o templo do Senhor. E é isso, por isso que ele pede. Guiar até o Monte Santo não é apenas um trabalho de um guia turístico. Guiar para o Monte Santo significa libertá-lo do cativeiro, como eu já disse. E aí está o segredo daquilo que ele pede, porque levá-lo até Jerusalém vai precisar que haja algum tipo de batalha, algum tipo de envolvimento mais drástico, porque ele está cativo. Agora, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção, olhe na sua Bíblia aí, no versículo 4. Olha só os termos que ele usa, 3 e 4. Ele pede que Deus mande a luz e a verdade. E versículo 3, ele diz que essas duas coisas teriam o objetivo de levá-lo ao teu santo monte. Sublinha essa expressão, santo monte. Por que isso é importante? Porque ele não está falando aqui levá-lo até Jerusalém, porque Jerusalém não existe mais, já foi derrubada. Então ele quer que Deus o leve no teu santo monte. Segundo, ele diz que ao chegar no santo monte, ele também tem a expectativa de chegar em teus tabernáculos. Está vendo? A expressão tabernáculos não é a mesma que templo. Tabernáculos, inclusive, está no plural. E havia só um tabernáculo. Então, a que ele está se referindo aqui? Certamente uma maneira geral de apontar para a presença de Deus antes de haver o templo.
o local onde Deus se manifestava a Moisés e aos sacerdotes era o tabernáculo. Então, irmãos, a maneira como ele pede e as coisas que ele pede apontam para o conhecimento que ele tem. Ele sabe que aquilo que ele quer não existe mais. Ele sabe que aquilo que ele está buscando não tem como mais acontecer, a menos que aconteça algo muito milagroso. O templo já está no chão, a cidade de Jerusalém foi destruída, queimada inclusive, então não tem como ele voltar para essas coisas que ele quer. Veja então, irmãos, o salmista, ele quer estar próximo de Deus, isso ninguém tem dúvida. Ele quer estar junto de Deus porque ele quer louvá-lo. Então, seja entre as ruínas de Jerusalém ou entre os escombros do templo, o salmista diz: resgate-me, ó Deus, do meio dessa gente fraudulenta e injusta e leva-me para junto de ti. O problema, irmãos, é que Deus, nem assim, Deus responde nada. Deus continua em silêncio. E esse salmo começou, como vocês viram, apresentando isso que nós falamos como sendo uma causa diante de Deus, do supremo juiz de toda a terra. O salmista não está fazendo aqui uma oração, ele não está apresentando uma causa diante de Deus porque ele cansou de esperar. Não, ele já quer que Deus julgue aquela situação. E a pergunta que eu faço para vocês, caminhando para o fim, é: por que Deus não responde esse salmista? Por que Deus não permite e não concede aquilo que ele está pedindo? Ele não está pedindo nada demais, como eu disse. Vocês acham que Deus não é capaz de reconstruir o templo de Jerusalém? Ele fará isso depois que o povo retornar para Jerusalém, no final, nos dias de Esdras e Neemias. Deus fará isso. Mas por que esse salmista não tem o privilégio de ver isso? Por que Deus não responde aquilo que o salmista pede? Algumas coisas que nós precisamos entender, irmãos, a respeito de esperar Deus agir. Primeira coisa é que esperar por Deus é uma maneira de nós revigorarmos as nossas forças. Observe, olha esse texto que acho que todos conhecem, mas às vezes nós nos esquecemos das suas palavras. É o final do capítulo 40 de Isaías. O profeta diz assim: o Senhor fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, olha só, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esperar em Deus é semelhante a você deixar o seu celular quietinho lá carregando. Enquanto você não vê aquele sinal de que tem 100% de carga, o tempo que o celular gasta conectado com o carregador não é um tempo em vão. Você tem a certeza de que ele está carregando. E às vezes a gente conecta lá, por alguma razão, o cabo está meio estragado, você enfia na tomada e não acontece nada. Então tem alguma coisa errada, deixa eu ver se está ligado, alguma coisa, mas depois que você observa que começou a carregar, pronto, aí o tempo que ele gastar lá, quietinho, é um tempo para ele recarregar. O que aconteceu com a sua percepção disso? Esperar recarregar as suas forças enquanto aguarda o que Deus tem para fazer. É uma promessa, meus irmãos. O Senhor irá moldar a sua vida. Ele irá renovar as suas forças e será semelhante a você criar asas e ter a força dos jovens para continuar prosseguindo, aguardando por aquilo que Ele tem a fazer. Então, essa é a primeira razão porque Deus nos faz esperar. Há uma promessa de que o nosso vigor será renovado. Segunda razão porque Deus nos faz esperar
Deus não nos responde e não julga a causa do salmista, levando-o de volta para o templo em Jerusalém, porque ele está preparando, irmãos, não só aquele salmista, mas o povo israelita em geral, para uma nova época, onde não haveria mais templo e nem tabernáculo e nem cidade de Jerusalém. Esse salmista é como uma pessoa que por muito tempo foi viciada em algum tipo de droga e agora, para que ele se liberte daquele vício, ele tem que passar por aquele momento crítico do desejo pela droga, para depois do tratamento ele conseguir se libertar daquilo. Então, esse é o momento que, sim, ele quer muito, mas Deus não vai dar, porque Deus não quer que esse salmista continue sendo alguém que apenas tenha desejos pelo templo em Jerusalém, pelo templo lá na cidade de Jerusalém e pela cidade em si. Não, Deus está preparando homens e mulheres que desejem e que busquem um Deus que possa ser adorado em espírito e em verdade em qualquer lugar. Vocês se lembram da pergunta que a mulher samaritana fez a Jesus? Onde é que nós devemos adorar? Aqui nesse monte ou acolá? E a resposta de Jesus foi: nem aqui, nem acolá. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esperar em Deus, irmãos, desintoxica-nos de antigos sonhos e anseios que nunca mais vão se cumprir, porque Deus quer nos dar novos sonhos. Isaías 40 foi escrito para aqueles que estavam no cativeiro. Quem não aprendeu a esperar no Senhor, morreu chorando nos salgueiros que lá haviam, lembrando de Sião, morrendo de vontade, de saudade de Jerusalém, saudade do templo. Aqueles que aprenderam a esperar no Senhor, ganharam forças para voar como águias rumo a um novo tempo, para um novo sonho, para uma nova e viva esperança, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. O lamento, irmãos, muitas vezes a espera de Deus é para nos mostrar que nós podemos sim viver sem essas coisas que nós tanto estamos esperando. Ano passado, eu, o pastor Gabriel e a Renata estivemos num congresso sobre aconselhamento, e nós conhecemos o autor desse livro, Mark Vroegop, e o livro se chama Esperar Não é uma Perda de Tempo. Está em inglês, mas enfim. Ele fala aqui de 5 coisas que esperar por Deus são importantes. Primeiro, ele diz, olha, menosprezar a importância de esperar está conectado com o desejo que nós temos de controlar. Quem não tem paciência para esperar é porque está com o desejo de querer controlar a situação. Segundo, ele diz que esperar é algo que tem se tornado cada dia mais difícil, culturalmente e pessoalmente. Cada vez mais nós somos pessoas que queremos as coisas mais rápido. Não era assim no passado. E nós que vivemos, eu que já estou com 50 e alguns anos, já sei que realmente era assim. As coisas eram mais devagar. Hoje nós não temos paciência para esperar mais. Terceiro, ele diz que esperar em Deus não é algo opcional para a vida cristã. Se você é uma pessoa temente a Deus, prepare-se. Deus irá te fazer esperar alguma coisa. E não é porque Deus é uma pessoa má, é porque a espera te faz ser alguém livre e liberto das coisas que nos envolvem e que geralmente nós não precisamos tanto delas assim. Então, esperar em Deus não é algo opcional, mas todo mundo que teme a Deus um dia vai esperar por alguma coisa. Em quarto lugar, Mark Vroegop fala, esperar diariamente em Deus ajuda a domar nossas reações e a preparar-nos para sermos homens e mulheres de paz. Olha, quem teve que esperar sabe. E tem gente que já não consegue esperar de jeito nenhum. Mas
esperar em Deus diariamente, isso acaba domando, né, o nosso instinto de querer reagir. E por último, eu gosto dessa quinta, depois vocês peguem um livro e leiam, mas a quinta verdade que ele diz é o seguinte: Deus trabalha enquanto você espera. Não se iluda disso. Então, esperar em Deus não é algo em vão. Você está esperando, Deus está agindo. Vamos orar? Ó Deus bondoso, ajuda-nos a esperar em Ti. Não nos deixe, ó Deus, perdermos a paciência, o temor. Não nos deixe, ó Deus, perder de vista aquilo que o Senhor está fazendo conosco enquanto nós esperamos a Tua mão agir no Teu tempo e no Teu modo. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para isso. Ajuda-nos a lidar com o nosso próprio coração, que geralmente não sabe esperar. E ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos, como vimos, a perceber que o Senhor está trabalhando enquanto nós estamos esperando. E isso, Deus, é que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém.